Bom dia para todo mundo. Hoje é o dia 2 de julho de 2023, hoje é domingo. Só uma curiosidade, pessoal. Este dia de hoje é exatamente o meio do ano, porque o primeiro semestre dos anos comuns, o primeiro semestre tem 181 dias, o segundo tem 184 dias. Você tirando o dia primeiro, somando ao primeiro semestre, ficam 182 dias. Você bota o dia 2 no meio e o restante do ano, 182 dias. Para o Antônio Sexto, aí é diferente, é a dia da meia-noite. Bom dia, pessoal. Sou eu, Dr. Heleno Lopes, eu estou aqui na casa do Jairo, meu amigo e irmão do Passaré, Fortaleza, Ceará, Brasil. Senhores, eu vou fazer aqui um preâmbulozinho para chegar àquele julgamento, a coisa mais triste, mais lamentável, mais violenta contra a democracia brasileira, já no chão há muito tempo, para vocês saberem. Fazer só um preâmbulozinho. Vocês se lembram quando os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, alguns, não foram todos, estiveram em Boston com um empresário e a deputada federal Tabata Amaral, dizendo publicamente que o interesse era retirar o presidente. Lá nos Estados Unidos, retirar o presidente do Brasil. Depois, aquela vez que o excelso ministro Gilmar Mendes disse publicamente que o Lula merecia um julgamento justo e quem passar meus vídeos anteriores do Facebook vai ver que eu disse que o ministro Gilmar Mendes queria empurrar o Lula na goela do povo brasileiro. Pois bem, aí depois, reunião deles com os empresários lá nos Estados Unidos para aprimorarem a democracia brasileira. Por que não fizeram do Brasil? Depois, eleição não se ganha, se toma. Frase do Zé Disseu, repetida pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Outra, ministro Luiz Roberto Barroso, em verdadeira luta contra um espectador ou presencial lá em Londres, quando ele foi em Oxford, quando ele foi querer dizer palavras ofensivas ao presidente da República daquela época, Bolsonaro. E aquele cidadão chamado Alexandre Cruz quase ia às vias de fato com ele. Nome de mentiroso. A mesma coisa, pegar uma rede social, falar com a Alemanha para dizer coisas contra o governo brasileiro. Bolsonaro, por sua vez, reuniu milhões de pessoas nas ruas do Brasil inteiro no dia 7 de setembro de 2021 e 2022. Bolsonaro foi aplaudido de pé lá em Londres. Bolsonaro foi aplaudido em Nova York por ocasião da reunião da Organização das Nações Unidas. Bolsonaro foi proibido pelo senhor ministro Alexandre Moraes de apresentar na sua candidatura os vídeos dessa multidão de brasileiros que batia palmas para o grande homem da República que levantou a bandeira brasileira, o patriotismo, levantou Deus, Pátria e Família e lutou ferrenhamente contra as palavras diárias, os inquirimentos diários feitos pelo senador Randolfo Rodrigues para processá-lo criminalmente. Bem, o pior
E vocês sabem disso, basta que passem os vídeos. Quando o Bolsonaro disse publicamente, narrando todos os crimes que aconteceram a partir do Celso Daniel do PT, prefeito de Santo André, aí ele disse, a par de tantas mortes, será que vão também me matar? Vocês se lembram disso? Pois bem, tudo foi programado para matar o Bolsonaro. No dia 6 de setembro de 2022, lá em Juiz de Fora, um elemento chamado Adélio Bispo de Oliveira, portando uma faca peixeira de 24 polegadas, com muitos amigos ao seu derredor, cravou a facada mortal no Bolsonaro. Ele estava hospedado em um hotel, militante esquerdista, filiado, ex-filiado ao PSOL, e, de repente, antes dele chegar preso em flagrante da polícia, chegaram 4 advogados em um avião particular e chegaram à polícia primeiro do que ele, e dizendo, Adélio, não fale honorários que sua mãe vai pagar. E ele, com aquela alegria dele, disse, minha mãe já morreu há 10 anos. Depois disso, tem aquela coisa do perdeu Mané, do Luiz Roberto Barroso, lá em Nova York. Depois, tem o caso, aquele caso do Ricardo Lewandowski, lá no aeroporto, que prenderam lá um militante lá, bolsonarista, sei lá o que é, porque estava numa situação chique. Recentemente, não aceitaram o ministro Roberto Barroso vir de Miami para o Brasil em avião de carreira. Aí, quando proibiram o Bolsonaro de colocar as imagens da Avenida Paulista de 7 de setembro, 2 vezes, Nova York, ouro e não sei o que mais, foi para não ferir o princípio da isonomia. Que diabo de isonomia é essa? Só se o Lula botasse nas redes sociais as imagens também de 7 de setembro, aqueles caras de preto, que a Globo dizia que eram os antipas, antifascistas, e antidemocratas eram os brasileiros que estavam nas ruas. Aí vem a história, vem se avolumando, decretaram a prisão do Daniel Silveira, afora outros casos. Eu vou só no grosso que vocês sabem. Mandado de prisão em flagrante. Você que não é jumento, porque só jumento não sabe. Quem não é jumento sabe que a Constituição Federal diz no artigo 5º, inciso 61, que não existe mandado de prisão em flagrante. A prisão ou é por flagrante ou por mandado. Como se isso não bastasse, rasgaram o artigo 53 da Constituição Federal, que atribui ao parlamentar o direito de falar o que quiser, voto e opinião em qualquer momento da vida. Por causa de censurar as urnas eletrônicas, o deputado Fernando Francisquinho, lá do Paraná, foi cassado também. Vai bem. Agora eu vou chegar, todo mundo já sabe que os jornais franceses já disseram quem é o Lula, para onde ele vai, destrói a democracia do Brasil. Tem a subida na rampa do Palácio Planalto pelo maior bandido da história da humanidade, chamado Maduro. Ele só pede para o Hitler, e o Hitler ainda teve a coragem de se suicidar. E ele subiu a rampa do Palácio Planalto, vem aviões descaracterizados, e ainda a segurança do GSI do Lula deu um burro nos peitos da jornalista Délis Ortiz, onde ela tinha uma cicatriz de uma mastectomia que ela fez, sentiu profundas dores. Até hoje a Globo não disse nada, nem o Randolfo dele, nada, ninguém. O Lula, ele vive dizendo que vai implantar o socialismo chinês, que lá o partidão é quem manda.
e que lá o homem manda e o povo atende. Ele que é assim, né? Ele aprendeu aquela democracia da Venezuela que ele alardeia. A Venezuela tem mais democracia do que o Brasil, porque lá tem eleição mais do que aqui. Que eleição na Venezuela? Tem eleição, tem. Aí lá vem a eleição de lá. Agora eu vou dizer a vocês. Vou fazer agora só um históricozinho do ilustre advogado do Jair Messias Bolsonaro, Tarcísio Vieira de Carvalho. Eu vou dizer para vocês a composição do Tribunal Superior Eleitoral. De novo, né? Ele é composto por 3 ministros do STF, 2 do STJ. Então é verdade que estavam lá pelo STJ o ministro Benedito Gonçalves e o Raul Araújo Filho. Dizem que é meu conterrâneo que eu não sei. Eu vou já fazer já as coisas, já. Bom, quem se lembra de 2017, quando o ministro Gilmar Mendes era presidente do TSE, ia ser julgada a impugnação da chapa Dilma Temer, aquele escândalo de mensalão, petrolão, corrupção, esculhambação, tudo. Eu me lembro que às vezes só serve divulgar o seguinte, olha bem, não sou eu, né? Você me desculpe, eu estou aqui, pode ser que eu não faça mais nenhuma live, porque pode me dar uma cacetada por causa das minhas lives, mas eu vou dizer, o Gilmar Mendes, interessado, eu não vou nem dizer porquê, em salvar o presidente Temer, porque a Dilma já estava cassada só do mandato, porque o ministro Carlos Lewandowski, que era presidente do Supremo Tribunal Federal, que eu vou dizer já, rasgou a Constituição publicamente. Pois bem, aí o Michel é o seguinte, as 2 advogadas que estão com toga de ministras, a Luciana e a Tereza, vão ter seus mandatos terminados agora em maio. Se ele julgar em maio, você vai caçar, com certeza, que a Dilma já foi. Isso é o que disseram, né? Vamos esperar. Quando é aposentar, vamos aposentar, não perder o prazo de 2 anos. Você nomeia 2 ministros da classe dos advogados para comporem o TSE para o seu julgamento. Naquela época, era o Gilmar Mendes, era, não me lembro que era, que compunha fora do Supremo do STJ. Eu sei que 7 ministros, né? Preste bem atenção. Aí, terminou o mandato das 2, o Michel nomeou quem? Odimar Gonzaga e Tarcísio Vieira de Carvalho, esse aí que é advogado do Bolsonaro. Entendeu? Os 2. Eu me lembro que um deles era o nosso querido amigo da 8ª Vara Federal do Ceará, que já passou a ser ministro superior do Tribunal de Justiça, nosso grande Napoleão Nunes Maia Filho, aliás, que é o grande juiz e o grande ministro, mas nesse dia ele votou a favor do Michel Temer, a favor do Gilmar Mendes. Eu me lembro que vocês devem ter nas minhas lives, quando eu disse que o Napoleão comparou Temer e Lula, comparou a Jesus Cristo, quando ele citou a passagem da Bíblia, dizendo que se o Pilatos lavou as mãos para o crime que estavam praticando contra Jesus Cristo, entregando a multidão, se nós entregarmos o governo ao povo brasileiro, caçando tal, eu disse isso, né? Tarcísio Vieira de Carvalho votou a favor do Michel Temer, o Odimar Gonzaga votou a favor do Michel Temer. Eu sei que a votação foi apertada, salvo engano, foi 4-3. Não me lembro como foi. Sei que foi o Gilmar Mendes,
Tal. Bom, me lembrei a votação. Então, Tarcísio Vieira de Carvalho é o advogado do Bolsonaro. Naturalmente, os ministros conhecem a história dele em sua passagem pelo TSE. Ele foi ministro, não é mais ministro, é simplesmente advogado. Não teve vitaliciedade, não teve inamovibilidade, não tem as garantias constitucionais dos ministros que estão fixos, tanto no TSE quanto no TSE não tem nenhum, porque tudo entra em outros tribunais, do Supremo e do STJ. Ele não tem o ministro togado, proveniente da classe dos advogados, além de não ter a mesma garantia efetiva do juiz e do Supremo, ele só é ministro por 2 anos. Agora vamos no que é o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho. É homem de bem. Foi muito bonita a alocução dele da defesa em plenário. Mas se fosse eu, meus amigos, eu juro que eu ia para o Satanás ver quem é o doutor Heleno Lopes. Porque eu sou humilde, pobrezinho, mas como advogado eu primo pela aplicação da lei da Constituição Federal. Vamos fazer uns parênteses. Vocês acham que é correto o que diz o artigo 52 da Constituição Federal? Diz que quando existe a cassação do presidente da República pelo Congresso Nacional, começa na Câmara Federal. E quando chega no Senado, quem vai presidir o Senado na sessão de cassação definitiva é o presidente do Supremo Tribunal Federal. E quem era o Ricardo Lewandowski. Artigo 52, inciso 2º e parágrafo 1º da Constituição Federal. Esse artigo diz o seguinte: se o Senado ratificar a cassação decretada pela Câmara Federal, é obrigatório que se suspendam os direitos do presidente cassado por 8 anos, não só os direitos políticos, mas os direitos a exercício de qualquer função pública. E sabem o que aconteceu? Vocês assistiram. A Gleice Hoffmann, irrequieta, presidenta atual do PT, era senadora. Não, ministro, vamos colocar em votação se deve suspender ou não o direito da Dilma. Aí o Ricardo Lewandowski cedeu, botou em votação, porque tem pessoal PT dentro do Congresso quase todo. Aí votaram pelo desrespeito à Constituição Federal, senhores. Se votaram pelo desrespeito à Constituição Federal, os próprios senadores, o que é que nós podemos esperar desses caras? Exceção de poucos, né? Então, eu ia, aqui se chama exceção da verdade. Aí dizia: senhores, o senhor Jair Messias Bolsonaro, que é a exceção da verdade, ele está nas regras do artigo 138, crime de calúnia, mas como o Supremo Tribunal Federal, o STJ, já interpretando o artigo 3º do Código de Processo Penal, dizem da aplicação extensiva analógica de outros códigos, Código de Processo Civil, quando a lei for omissa, eu ia para a exceção da verdade, que não tem no Código Eleitoral, tem hoje por causa dessa interpretação do Código de Processo Penal, que é aplicável nos processos eleitorais. Então, eu disse: senhores, quando o senhor Jair Messias Bolsonaro criticou o resultado das urnas eletrônicas de 2014, que, segundo o Aécio Neves, foi uma trama para eleger a Dilma Rousseff. Aí abriram o processo contra Jair Messias Bolsonaro. Você não propõe não sei o que mais. Não pode, é ato antidemocrático. Tome processo. Veio a PEC
do voto impresso e auditável proposta pela deputada federal Bianchice, que era presidenta da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. Felipe Barros, deputado federal, era o relator. Bolsonaro estava quase sem saída. Aí o que eu diria? Foi quando eu vi, todo mundo viu nas redes sociais, Bolsonaro ao lado do deputado Felipe Barros. O Bolsonaro nem pegou em nada, nem leu nada. Quem leu foi o Felipe Barros. Inquérito policial instaurado por determinação da excelsa ministra Rosa Weber, que era presidenta do TSE em 2018, das eleições, mandando investigar o código-fontes, que teria sido acometido de hackers. Na realidade, em 2018, quando o Bolsonaro disse que talvez tenha sido eleito no primeiro turno, todo mundo sabe disso, aí o hacker, de iniciativa própria, foi a uma revista especializada, divulgou o traçado de todos os estragos que fez dentro do código-fontes, mas não tinha as discriminações. Instaurado o inquérito da Polícia Federal, sigiloso, não, guardado em segredo, sem determinação de sigilo. Esse inquérito, que até hoje ninguém sabe o destino dele, foi conseguida a cópia dele pelo deputado federal Felipe Barros, ao lado do Bolsonaro, leu. Quando ele leu, a seguinte passagem do dito inquérito. O delegado de Polícia Federal requereu a ministra presidenta da Corte Eleitoral que fosse permitido investigar e conseguir o nome do hacker ou os nomes daqueles que invadiram o código-fontes. Isso eu ia parar. Então, houve uma resposta. É impossível investigar porque uma empresa particular contratada apagou o rastro dos hackers. Senhores, essa é a verdade. Bom, aí vem lá todo dia processo em cima do Bolsonaro. O Renan Calheiros tinha 200 processos, talvez não tenha mais nenhum. O Sérgio Cabral, com 400 anos de cadeia, está sendo anulado cada processo dele. Está em liberdade. O Lula foi condenado, primeira, segunda instância, por unanimidade. E quem mandou prender o Lula não foi o Sérgio Moro, não. Foi o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, de Porto Alegre, que, confirmando a condenação do Lula, aumentou a pena e ainda mandou expedir o mandado de prisão. E quem tinha a obrigação de expedir o mandado de prisão era a primeira instância. E na época, quem estava na vara era uma juíza, a Gabriela Heitzmann, que mandou expedir o mandado de prisão. Olha bem, aí, na verdade da coisa, eu diria isso. Então, eu critiquei as urnas eletrônicas, não critiquei o código-fontes. E por que eu, o senhor presidente da República, convocou os embaixadores, prerrogativa dele, constitucional? Porque o ministro Edson Fachin, o mesmo que por uma canetada descondenou o Lula, entendeu? Convocou os embaixadores, que ele não é prerrogativo dele, convocar todos os representantes do estrangeiro para mostrar as urnas eletrônicas, código-fontes. Olharam, 17 milhões e meio de linhas. Aí o Bolsonaro tinha toda a razão de explicar ao povo brasileiro, não como candidato, mas como presidente da República, que o que ele disse estava com a verdade, está com a verdade absoluta. Aí foi lá, reuniu, mostrou o código-fontes. Está aqui, o hacker invadiu. Isso é exceção da verdade. O povo brasileiro precisa saber disso.
Agora, o pior é que todo o processo contra os democratas, eu não sou bolsonarista, não. Eu sou patriota. Qualquer candidato que queira levantar a bandeira verde e amarela, o hino nacional, Deus, pátria e família, eu estou do lado desse candidato. Agora vocês vejam o que nós temos. Nós temos aí o Bolsonaro condenado por 5-2. Um voto do nosso grande ministro Raul Araújo Filho, que foi advogado do Estado do Ceará, pelo quinto constitucional, foi ser desembargador muito bom, por sua competência foi ser ministro do STJ, assim como também o Cláudio Santos, meu amigo Cláudio Santos, que é ministro aposentado, nós fomos advogados juntos, eu fiz muita audiência contra o Estado do Ceará, com o ministro Raul Araújo, que era advogado do Estado. Salve se esse Raul Araújo tenha sido outro, que eu não vou confundir, que eu me enxergo. Então, senhores, hoje eu ouvi na Rádio Bandeirantes de São Paulo, através da FM Jangadeiro, que tinha havido uma pesquisa que, pela Datafolha, que 52% gostaram do resultado que restabelece a democracia. Meu Deus do céu. E 42% não gostaram. Meus amigos, nós temos que ver que desde que o Lula assumiu o poder, ele vem destruindo a democracia devagarinho, com a ajuda. O próprio Flávio Dino, ministro da Justiça, ele diz abertamente, que se não aprovarem o PL da censura, 2630, não adianta que o Poder Judiciário vai obrigar. Agora veja uma coisa, para concluir meu ponto de vista. Primeiro, você acha que é justo o ministro Marco Aurélio de Mello, que hoje ele se insurge contra esses desmandos do Supremo Tribunal Federal, meia-noite concedeu um habeas corpus liminar para soltar André do Reis, que foi preso era um bandido traficante que fugiu imediatamente, tirou o vai lá na boca do caixa com o bisoto e o avião foi embora. Vocês acham justo agora o ministro Sebastião Reis, do STJ, mandar soltar um traficante preso em flagrante com sentença penal condenatória, transitada em julgado, por um simples habeas corpus, liminar, dizendo que a abordagem da polícia não podia ser feita prisão em flagrante, porque ele estava nervoso, se tremendo. Nós que todo bandido, quando carrega droga, a polícia não pode olhar que ele fica se tremendo. Eu fui repórter policial há muitos anos, e eu sei dessa história. Aí, quer dizer, tremeu, anula o flagrante, né? E eu tenho certeza o seguinte: todos os ministros do Supremo Tribunal Federal e do STF são honestos. Honestos, eu sou contra o Cajuru dizer o que ele diz. O senador Cajuru, que diz aí está abertamente. Entendeu? E hoje está sendo concluído o 26º encontro dos bandidos comunistas do Foro de São Paulo. 153 países comunistas do mundo, não sei quantos outros que vieram. Foro de São Paulo, fundado por quem? Fundado pelo Lula, pelo Hugo Chávez, ditador da Venezuela, pelo Fidel Castro, ditador de Cuba, e Lula, Ciro Gomes, e um representante das Forças Armadas Revolucionárias Cubanas, que ainda é considerada a maior organização do narcotráfico do mundo, e o Foro de São Paulo também é conhecido como Foro do Narcotráfico. Lá já deve, não sei se o Maduro veio, não sei. Agora eu vou também chegar aqui uma coisa meio jocosa. Que eu ia passar a exceção da verdade. Eu ia. E ainda tem uma coisa que eu me sinto, mas todo mundo sabe, que a Rosa Weber é ministra do ADPF. A ação de desconsideração de preceito constitucional,
mais ou menos o seu nome, não é? Deu parecer e voto pela não aplicação de indulto e graça do Daniel Silveira. Fico triste, né? A Constituição, cadê você? Ei, Constituição, cadê você? Onde é que você está? Roberto Gomes, eu sei que você está me assistindo. Pastor François Miranda também. Tony Mazotti também. Doutora Tânia Coutinho também. Eu ainda tenho mais, filho. Vocês fiquem aí, eu ainda tenho mais. Tem mais a doutora Selma Furtado, o nosso grande Geraldo Sampaio, Olímpia Bloch, Sônia Viana, bom dia. Lá no Rio de Janeiro, Eduardo Monte, a Cássia Sigela do Monte, Oswaldo Monte, a turma todo dia. A Glorinha, lá em São José dos Campos, São Paulo, Max Almeida, São Paulo, sei lá, tem muita gente. Eu não posso ter todo mundo não, pessoal. Então, eu vou concluir essa uma coisa. Se eu fosse, eu acho que o ministro Gilmar Mendes, ou não, o ministro Alexandre Moraes, deveria decretar logo o fim da liberdade de expressão. Eu vou dizer por quê. Porque, olha bem, quem olha nas redes sociais ainda vê o Cajuru, senador, dizendo muitas coisas contra o ministro Gilmar Mendes. E o próximo a ser caçado, o Sérgio Moro, depois dele, sabe quem é? Talvez Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. Bom, tirar também, sabe o que é? Ridículo. São dois lives que, para mim, constituem o ridículo da democracia. Agora, parafraseando o compositor daquela música Bom Dia, bem interpretada pela Lina Batista, o amor é o ridículo da vida. E o que a gente vê nas redes sociais é o ridículo da democracia. Vocês estão ridicularizando a democracia. Primeira coisa, o Lula, quando Bolsonaro nomeou, indicou o André Mendonça para o Supremo, tremendamente evangélico, mas ele era o que é advogado da União, AGU. Aí eu não iria colocar um advogado da União, não sei o que, amigo meu, isso é um retrocesso, não sei o que mais. Aí ele indicou o Zanini. Vocês sabem quem é o Zanini? É aquele que descondenou o Lula. Ele não é nem criminalista, segundo ele, né? E que levou um forte abraço do ministro Gilmar Mendes, chorando, abraçado, naquele emocionado dia para a democracia, em que, em base de declaração, Gilmar Mendes só faltou exigir que a Carmen Lúcia mudasse o modelo dado há 2 anos, para poder o placar ser pelo menos de 3-2, que foi só uma turma em favor do Lula. Esse Cristiano Zanini Martins, também ministro Alexandre Moraes, mande retirar das redes sociais, rapaz, é ridículo, negócio triste. Sabe o que é triste? É um noticiário, não sei se é da Rede Globo, Jornal, ou é da Record. Atenção! A Operação Lava Jato, através da Polícia Federal, desbaratou uma quadrilha de advogados. Essa quadrilha era com milhões de reais para agir junto ao Supremo Tribunal Federal a fim de livrar do indiciamento do empresário Orlando Diniz, presidente da Fé Comércio, do Sindicato dos Comerciantes, sei lá. Eu sei que ele é 3 coisas. Milhões. Esses advogados estão sob o comando dos advogados Roberto Teixeira e Cristiano Zanini. E vocês dizem, naquele tempo, olha bem, que é Roberto Teixeira, advogado, sogro do Cristiano Zanini. E falam também que o Cristiano Zanini é padrinho do Lulinha, não sei, né? Então, senhores, está lá, isso aí, manda tirar isso, para Alexandre Moraes, isso é ridículo. Porque amanhã é a posse do Cristiano Zanini, aprovado pelo Senado Federal, numa sabatina, que para mim foi uma gaiatice.
melhor voto da sabatina. Porque o Eduardo Vião foi bonzinho, cearense, né? Mas o voto foi do Rogério Marinho, senador. Até o Magno Malta amarelou. E eu vou dizer por quê. Rogério Marinho, quando ele falou no Djalma Marinho, seu avô, eu me arrepiei todinho. Sabe por quê? No regime militar, o Djalma Marinho era deputado federal e gritou a respeito das garantias dos parlamentares. Isso em dezembro de 68. 2 dias depois, o presidente Emílio Garrastazu Médici decretou o AI-5, eu me lembro, e com ele o fechamento do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional, Assembleia Legislativa. Foi lá, criou a figura do senador biônico, o prefeito biônico, o governador biônico. Senhores, eu não digo nada, sabe por quê? Porque os marechais não existem mais. Foi eliminada pela Constituição Federal atual, isso de 88, a patente de marechal, que na aeronáutica é o brigadeiro, que é a última fase, e o almirante da Marinha. No Exército, o marechal. O general de brigada é o primeiro da patente general, o segundo é o general de divisão, depois o general de exército. Não tem mais o marechal. Mas dizem que as Forças Armadas amarelaram. Até que faz crer, né, pessoal? Até que faz crer. Mas nós ainda confiamos ainda. Quando agora o Anderson Torres, que está preso, é golpe ao que acharam uma minuta de golpe. Por que minuta de golpe? Meu amigo, se o Bolsonaro, na época que ele ameaçou, indiretamente, sem dizer qualquer palavra, naquele 7 de setembro, com a multidão de crianças, velhos, adolescentes e mulheres, batendo palmas para a democracia, se ele tivesse decretado, ele tinha evitado o que está acontecendo hoje. Não é golpe, não. Eu me lembro, quem assistiu aos debates da Assembleia Nacional Constituinte de 87, 88, se lembra muito bem, quando disseram, vamos colocar na Constituição 3 instrumentos de defesa da democracia. O Estado de Defesa no artigo 136, o artigo 137, o Estado de Sítio, e o artigo 142 da Constituição Federal. Esse artigo 142 é o mais singular tipo de defesa da democracia. E só quem pode requerer é, primeiro, o presidente da República, que é o chefe das Forças Armadas. Segundo, o presidente do Congresso Nacional, que é o Rodrigo Pacheco. Só eles, isso aí podem. Por quê? Quem é que não está vendo que a democracia deixou de existir no Brasil pelos atos que vêm sendo praticados desde aquele tempo até hoje? Quem foi que descobriu os mandantes da tentativa de assassinato do Jair Messias Bolsonaro? E por que se lutou para federalizar o assassinato da vereadora Daniele Franco? Senhores, eu quero perguntar a você que é estudante de direito, perguntar a você que é advogado recém-formado, a você que é professor de direito, a mim, a qualquer cidadão brasileiro que tenha aberto a Constituição Federal, para dizer se nós estamos em democracia. Porque a própria Constituição e as leis do Brasil, que estão vilipendiadas por essas decisões malucas, nós temos a certeza que não estamos mais em democracia. Falou-se até do grande Paulo Bonavides, cearense, homem que escreveu um livro de direito constitucional, e ele foi meu professor de direito constitucional. Pergunta se eu aprendi alguma coisa com ele. Aprendi não, sabe por quê? Ele era muito culto
e sua aula era uma verdadeira palestra com a profundidade de palavras tão grandes que eu nunca aprendi nada. Eu aprendi estudando. Não vou mentir, mas que foi talvez o maior constitucionalista do Brasil. Desde os 14 anos de idade, quando ele foi aprovado para ser articulista, não sei se era o jornal Correio do Ceará Unitário, porque nesse tempo eu talvez fosse criança. E ele, com 14 anos, passou a esse cargo. Também eu fui aluno de muitos professores grandes desse país que já foram embora. Mas digo uma coisa, a gente aprende a no batente. E o que eu faço todos os dias estudando, mesmo sem enxergar, para ler desde o dia 25 de maio de 64. Eu não enxergo, eu enxergo com os olhos dos outros, tá certo? Agora, dizer mais uma coisa. Será que o excelso ministro Alexandre de Moraes e os outros não ouvem as emissoras ecléticas, ou não leem, ou ouvem emissoras estrangeiras, dizendo sobre a conduta de cada um desses ministros? Eu até andei criticando o Bolsonaro quando ele indicou e nomeou o ministro Cássio Nunes Marques, que andou claudicando, querendo ir, se Maria vai com as outras. Mas hoje é o grande ministro da República, ministro do Supremo Tribunal Federal. André Mendonça deu um pequeno escorrego, quando ele, querendo se sair, como é que se diz, eu não sou pedra nem tijolo, ele ajudou a condenar o Daniel Silveira a uma pena bem pequenininha. Quando o Daniel Silveira, vocês me desculpem, por mais absurdo que ele tenha dito, não podia ser cassado. O Fernando Francisquinho também não. Não merecia decretar a prisão do Roberto Jefferson porque ofendeu a Carmen Lúcia, porque a única pessoa legitimada para processar o Roberto Jefferson seria a ministra Carmen Lúcia. Basta ler o artigo 145, parágrafo único do Código Penal, e o artigo 38 e o artigo 39 no nosso Código de Processo Penal. Também a Câmara Federal fez aquela esculhambação do caso do Daniel Silveira. Porque como olha o que diz o artigo 142. Primeiro, eu vou continuar no 142, depois termino. 142 diz o presidente da República é o chefe das Forças Armadas, que é uma instituição formada pela hierarquia de disciplina, Exército, Marinha Aeronáutica, para a defesa da Constituição, podendo ser requerida sua participação por quaisquer dos poderes que estejam sofrendo ingerência da sua autonomia. Ora, meu amigo, querer calar a boca dos brasileiros pelo Supremo Tribunal Federal sem lei para isso? Será que o Supremo está praticando ato constitucional? A prisão do Alan Santos, decretada prisão preventiva, que tantas vezes eu li, jamais ele será extraditado, que a justiça norte-americana não vai cumprir. Foi? Foi não? Bom, vamos lá, mais outra coisa. Eu estou no 142. Vamos agora o caso do Daniel Silveira. Meu amigo, eu assisti o que disse Daniel Silveira. Eu disse, ele invocou o artigo 53 da Constituição Federal. Não pode ser punido civil e penalmente qualquer parlamentar, o parlamentar, por quaisquer palavras, votos e opiniões. E o parágrafo 2º da Constituição Federal, do artigo 53, diz lá, a prisão do parlamentar só pode ser em flagrante delito, devendo ser encaminhado o auto de prisão em flagrante para a Câmara a qual pertence o parlamentar, para a aprovação ou não de sua prisão. Que foi que chegou lá. Crime é inafiançável porque é crime contra a democracia, previsto na Lei de Segurança Nacional, que já estava praticamente revogada e que também não se aplicava a matéria. Aí o Arthur Lira
que tinha nomeado um relator que era democrata, resolveu botar Magda Mofato, deputada federal. Rapaz, no outro dia foi um escândalo. Essa Magda Mofato botou fogo até pelas narinas, parecia um dragão descrito lá no Apocalipse. Daniel Silveira teve sua prisão aprovada, flagrante, por crime afiançado. Qual seria a obrigação do Arthur Lira? Vamos pedir ao ministro Alexandre Moraes que mande ordem de prisão em flagrante, porque ele mandou só um ofício. Ofício por quê? Ou então cópia do mandado de prisão em flagrante. Que diabo, como é que existe mandado de prisão em flagrante se a Constituição não estabelece isso? Como se isso não bastasse, todo mundo assistiu a palhaçada quando o Daniel Silveira procurou homiciar-se na Câmara Federal para não receber tornozeleira eletrônica. A própria Magda Mofato disse, todo mundo viu nas redes sociais e nas estações de televisão, especialmente da Jovem Pan. Ela disse, nós fomos enganados, pensei que era só para a prisão dele. Os deputados que votaram a favor da prisão queriam modificar seu voto. Qual seria a obrigação do Arthur Lira? Artigo 53, parágrafo 3º, que era botar em plenária a revogação imediata da prisão do Daniel Silveira. Ele foi respaldar mais uma vez, é uma vergonha. Ainda vai reeleito de presidente da Câmara Federal. Senhores, eu vou ficar por aqui, sabe? Eu não vou mais falar, sabe por quê? Vocês me aguardem. Acho que o Brasil está de luto. Porque estão dizendo aí que tem que oferecer embargo de declaração em 3 dias, e só depois das férias. Ao meu ver, primeiro não cabem embargos infringentes, que sempre a decisão é por maioria, o que seria no processo penal, criminal, os embargos infringentes em 10 dias, artigo 609, parágrafo 1 do Código de Processo Penal. Na Justiça Eleitoral, não. Os embargos são de 2 dias, artigo 619, e parágrafo do Código de Processo Penal. E esses 2 dias correm a partir do dia da publicação do acórdão, que não pode ser nas férias dos magistrados. Então, se o Tarcísio Vieira de Carvalho opuser embargo de declaração e rejeitados publicamente por nova decisão, aí ele tem que entrar com recurso extraordinário para chegar ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Não conheço o regimento interno do STJ na sua totalidade. Mas, se fosse aqui, no estado do Ceará, os ministros que votaram em primeira instância, em segunda instância, no TSE, ficam impedidos de votar lá no Supremo. Alexandre Moraes, Carmen Lúcia, eu não sei quem foi outro, Benedito Gonçalves. Só lembrando, sabe quem é o ministro Benedito Gonçalves? Ele é do STJ. Ele é corregedor do TSE até novembro. Olha bem a coisa. Ele é o único homem de cor que tem no STJ. Aí ele foi aquele que deu tapinha na cara do Lula, cumprimentando, e também aquele que disse as câmeras pegaram. Missão dada, missão cumprida. Senhores, se existe um voto de 382 páginas, ridículo, aquele foi não tem um mandamento constitucional, não tem um artigo qualquer de lei com a interpretação de acordo com os autos. A interpretação que ele dá da Lei Complementar 64, artigo 22, vai fora do contexto da própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E outra coisa mais. Eu acho que se fosse eu, deixava transitar julgado. Porque essa condenação do Bolsonaro, vocês vejam como o negócio é tão feio, vou fazer os parênteses para terminar, quando o Instituto Voto Legal, a pedido do PL, houve a impugnação às eleições,
o resultado das eleições, que mostrou que o Bolsonaro foi eleito por mais de 51% de votos. O ministro da Justiça, atuante democrático, tacou a multa de 22 milhões 991 mil reais no PL. E ainda mandou processar o Valdemar Costa Neto. Eu acho que estão julgando agora, hein? Uma coisa velha. E mais outra coisa, para terminar, esse negócio do Anderson, isso é a maior aberração que existe no mundo. Do Mário Cid é a maior aberração, porque essas mensagens privadas não tem nada a ver. E essa minuta do golpe, português errado e sem assinatura, meu amigo, o presidente da República, vamos dizer que o Lula tivesse honra, que ele não tem, e ele exigisse que o Supremo Tribunal Federal cumprisse a Constituição Federal, ele podia decretar, convocar as Forças Armadas para garantir. Ou então, o próprio Rodrigo Pacheco, para reprimir os atos praticados contra a democracia pela nossa insegurança. Eu digo abertamente, todo mundo está vendo isso. Nós não temos mais democracia. E o Cláudio Lessa, que tem suas redes sociais já amarradas, não sei mais, rapaz, você quer pular uma live dele? Na época que ele divulgou que na América do Norte, o jornal americano divulgou o resultado de uma perícia lá que deu que Bolsonaro venceu a eleição de 2022. São essas coisas que o mundo inteiro conhece, doutor. Eu não estou falando da minha voz. Escutem a voz daqueles jornalistas dos Estados Unidos, da Espanha, Madrid, falando sobre Hugo Carvajal e sobre Lula. O povo que vai às ruas em todos os cantos do mundo. Lula, ladrão, tem lugar na prisão. O que vocês querem mais, pessoal? Manda o ministro Alexandre de Moraes sair no meio da rua, ver se ele consegue atravessar uma rua. Manda também o Luiz Roberto Barroso, se ele é xingado lá na América do Norte, ele é xingado em Oxford, na Inglaterra. Não pode viajar no avião de carreira. Rapaz, é preciso saber que o Bolsonaro comia pastel nas biroscas de esquina. Onde o Bolsonaro chega a multidão, agora mesmo, lá em Araraquara, agora mesmo lá no Rio Grande do Sul, Paraná, Nordeste, todo mundo bate palma para um homem desse. E só os democráticos não veem a grandeza de um patriota que se assemelha à minha condição de defender, de gritar, de exigir o cumprimento da nossa carta política. Bom dia a todos, viu, pessoal? Obrigado. Até outro domingo. Quem assistiu e gostou, me passa uma mensagem. Quem não gostou também passa uma mensagem. Proíbam-me, mas eu não calarei a minha voz, mesmo pequenino que sou. Eu sou o doutor Heleno Lopes. Um abraço, um bom dia para vocês todos, lembrados e esquecidos, entendeu? Roberto Gomes, você que divulga os vídeos, estou à sua disposição. Meu zap é esse aqui, passe mensagem de voz ou escrita, que eu tenho o prazer de ouvir e responder. 85 é o DDD, 999-453883. Bom, Vitor, vamos encerrar aqui a nossa live. Um bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo, qualquer horário do dia ou da noite. Até amanhã, não, até domingo. Obrigado, viu?